jogos, até porque era o único que existia. A compilação de instruções do jogo era passada de programador para programador. Qualquer instituição com um computador PDP-1 inevitavelmente tinha uma versão de Space War. Ele se tornou um programa aberto e nós dávamos cópias das instruções para qualquer um que pedisse e quisesse. Eram caras jovens, na faixa dos 20 anos, e faziam parte de um grupo que pode ser considerado a primeira geração de hackers. Era menos rebeldia do que curiosidade. Afinal, havia tanta coisa nova para inventar. Era como um brinquedo de blocos de montar, só que com muitas peças diferentes. A gente podia construir coisas. Uma das coisas que Steve Russell construiu serviu de base para aquilo que se tornaria a parte mais importante de qualquer experiência com videogame: o joystick. No começo, os controles eram os botões do console. Depois, os caras do clube de aeromodelismo inventaram uma caixa de controle usando peças de telefone. Steve Russell também foi o primeiro programador a colocar a destruição na tela. Olha, uma coisa que às vezes digo é que eu lancei a maldição do videogame sobre o planeta. Com os conflitos da Guerra Fria na Coreia, em Berlim e no Vietnã, a década de 60 ameaçou levar o mundo ao caos. E a televisão estava presente para documentar os lances do combate. Mas não havia como interferir no que acontecia na tela. A televisão nos mostrou cenas de completo desespero. A TV havia se tornado a visão do napalm e das criancinhas vietnamitas correndo das bombas. A televisão virou uma máquina da dor, e uma máquina da dor que não permitia nenhum tipo de interferência. Many U.S. colleges see the Nixon move as a red flag. They'd been demanding that the U.S. get out of Southeast Asia. Naquela época, na década de 70, a televisão era uma mídia muito passiva e fria. And Nixon seems now to be digging in. It's like putting a match to a giant fuse, zigzagging across the nation. A televisão era uma fonte estática de notícias ruins, que um homem e uma ideia mudariam para sempre. E de repente o videogame se transformou numa mídia atraente. Você podia controlar o que estava na tela. Ralph Baer, considerado um dos maiores inventores no mundo do videogame, criou o primeiro console caseiro, o Magnavox Odyssey. Acho que a principal diferença entre o que os outros fizeram e o que eu fiz foi que tive a visão de que existiam 40 milhões de televisores no país que não faziam nada além de sintonizar 2 ou 3 canais locais. The Magnavox company has come up with an electronic game simulator that will transform the family TV set into a playground. Eu não conseguia acreditar. Eu pensava, em casa? Na televisão? Videogames? Esse é um mundo maluco. Esse negócio é o futuro. Mesmo antes de mudar a cara da televisão, Baer havia vivido a realidade da guerra. Ele fugiu da Alemanha nazista com a família antes do Holocausto e depois se alistou para lutar na Segunda Guerra ao lado dos norte-americanos. O fato que influenciou profundamente Baer e a história do videogame foi a sua transferência para a Normandia, na França, onde trabalhou como interrogador. Lá viveu cercado por ferramentas de guerra. Havia armas por toda parte. A maioria havia sido trazida do norte da África pelos britânicos. Para todo lado que olhava eu via armas. Eu me sentia atraído pelas armas de fogo. Elas têm história, são fascinantes e são objetos mecânicos. Eu voltei da guerra com 18 toneladas de pequenas armas de fogo. Mas Baer havia ganhado mais do que um acervo de museu. Para lidar mentalmente com a guerra, ele despertou um amor inato pela interação com a tecnologia. Mas Baer havia ganhado mais do que um acervo de museu. Para lidar mentalmente com a guerra, ele despertou um amor inato pela interação com a tecnologia. Uma habilidade que o levou para a Sanders Associates em 1958. Na época, os eletrônicos serviam para defesa e Ralph Baer era um jovem engenheiro que trabalhava ali com formação em tecnologia da televisão. Baer foi contratado para desenvolver tecnologia militar para a Guerra Fria. Mas em seguida começou a trabalhar com a caixa marrom. Era o protótipo do primeiro console caseiro de jogos, o Magnavox Odyssey. A caixa vinha com 7 jogos diferentes e permitia a ligação de diferentes acessórios. Nós produzimos um jogo que era fascinante, ele sobreviveu. Pode ser jogado até hoje porque ainda é divertido e usa somente símbolos rudimentares na tela.
Vamos usar uma estratégia conservadora e ver no que dá. Vou tentar a jogada inglesa. Ups, droga. Ralph Baer mudou para sempre a maneira como o mundo vê a televisão. E assim como aconteceu com os pioneiros, toda a diversão era financiada por dólares norte-americanos. Quem trabalha em empregos sérios e tecnológicos está sempre em busca de diversão no trabalho. E foi assim que o videogame nasceu. Alguém resolveu brincar com o osciloscópio e acabou inventando o tênis para dois. E o Ralph Baer, principalmente, que trabalhava em um ramo tão sério, eu imagino que de vez em quando ele parava um pouco para curtir toda aquela tecnologia com que trabalhava, em vez de usá-la apenas para destruição. Como qualquer outra indústria tecnológica de hoje, a indústria do videogame não existiria se não fossem as Forças Armadas. Foram os militares que investiram em pesquisa com computadores na Segunda Guerra Mundial para calcular trajetórias de mísseis, por exemplo. A indústria do videogame e as Forças Armadas estão juntas desde o início. Ok, I got you. Driver up, fire. No final dos anos 60 e início dos 70, o movimento da contracultura fez surgir uma nova geração de empreendedores do videogame. Nolan Bushnell, fundador da Atari, foi um dos primeiros. Foi a era de Aquário. Nós queríamos construir uma nova ordem mundial baseada em amor, harmonia e coisas desse tipo. Isso fez parte da ética da Atari no começo. Foi por causa da nossa juventude e também por causa da cultura em voga que era correr o risco. Havia uma conversa de que poderíamos morrer a qualquer momento. Havia uma atitude de aproveitar a vida ao máximo e de não deixar nada para amanhã. Nós fazíamos parte dessa cultura. Por que não fazer o mesmo? Quando se discute quem foi o criador do videogame, existe muita controvérsia, mas ninguém discute quem criou o negócio do videogame, a indústria do videogame. Foi Nolan Bushnell. Ele foi o primeiro cara a dizer: "Ei, a gente pode ganhar dinheiro com isso." Bushnell incumbiu o antigo colega Al Alcorn de programar o primeiro fliperama eletrônico. Ele me passou um primeiro projeto que era desenvolver um jogo simples de ping-pong com uma bolinha em movimento para marcar pontos e me contou que tinha um contrato com a General Electric. Mas, na verdade, ele não tinha contrato nenhum. Eu queria incentivá-lo. Eu queria que ele não pensasse que aquilo era só um treinamento. O incentivo deu certo e o protótipo do Pong ficou pronto. Quando consegui um jogo que funcionava muito bem, Nolan disse que precisava ter som. Especificou que queria o barulho de uma multidão torcendo. E alguém disse que queria vaias quando o jogador perdesse. Eu não fazia ideia de como conseguir isso. Eu já tinha estourado o orçamento e a máquina já tinha chips demais. Eu comecei a cutucar um fio de amplificador no circuito até descobrir ruídos que pareciam adequados. E conectei os fios neles. Só precisava de meio chip para obter esses sons. E então eu mostrei ao Nolan. Ele terminou em 3 dias. Eu fiquei espantado. Ele era muito competente. A gente mudou só uma coisinha. Dependendo da parte da raquete que batia na bola, o ângulo mudava. E de repente um jogo meio chato se transformou em um jogo pra lá de divertido. Aquela pequena alteração foi uma mudança da água pro vinho. A Atari lançou o Pong no mercado mundial em 1972. Assim nascia a indústria do videogame. Pong foi o começo de tudo. Pong foi o primeiro videogame que as pessoas podiam jogar fora de um laboratório científico. Eu escrevi as primeiras instruções para o Pong, que eram: primeiro passo, inserir a moeda. Segundo passo, a bola é sacada automaticamente. Terceiro passo, não deixe a bola escapar para fazer pontos. Era só isso, muito fácil de jogar. O pessoal da minha época se lembra da primeira vez que jogou Pong, da mesma forma que as pessoas se lembram do assassinato de Kennedy, porque tínhamos o poder do pixel. Don't watch television tonight. Play it. Foi criado em um pub em Liverpool, na Inglaterra, e o meu pai, um belo dia, apareceu com um móvel bem grande que 2 caras estavam carregando para dentro do bar. Era desse tamanho. Claro que era o Pong, o ancestral de todo videogame.